Pai Santo, em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, eu clamo, Senhor, a Tua graça neste momento, eu clamo, Senhor, a Tua misericórdia, eu clamo, Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, que me capacita pelo Senhor, oh Pai, a proclamar esta palavra, a palavra do Senhor. Hoje, oh Pai querido, quantas vezes for proclamar a Tua palavra, que seja guiado pelo Senhor, que seja conduzido pelo Teu Espírito. Não tenho condições de pregar a Tua palavra se não for dessa maneira. Pai querido, eu peço que abençoe todos que ouvirem essa mensagem. Pai, abençoe todos que ouvirem essa ministração, todos que verem esse vídeo. O Senhor abençoe cada vida e cumpra em cada um o propósito glorioso e bendito do Senhor, em o nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Olá, povo de Deus, meus amigos do YouTube. Nossa leitura está em 2 Pedro, no capítulo 1, verso 4. Dessa maneira, Ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo, causada pela cobiça. Meus irmãos, antes de darmos sequência à nossa ministração, eu gostaria que você cooperasse conosco na proclamação da palavra. Ao ver esse vídeo, curta, a mãozinha lá, aperte aquela mãozinha, faça um comentário lá se você gostou, o que você achou do vídeo e tal. Se não gostou também pode falar, não tem problema, isso vai nos ajudar a melhorar, né? E se você puder, compartilhe nas suas redes sociais, compartilhe com um amigo, com um familiar. E se além disso, se você não é inscrito, você quiser e puder, se inscreva no canal. Fazendo isso, você se torna um cooperador conosco da proclamação da palavra de Deus. Porque todas as vezes que você curte, que você comenta, que você compartilha, que você se inscreve, você faz com que a plataforma entregue esse vídeo para mais pessoas. Então, ao fazer isso, você coopera conosco na proclamação da palavra. O nosso texto hoje, o nosso tema hoje é participantes da natureza divina. Participantes da natureza divina. Nós lemos a palavra do Senhor lá em Eclesiastes, num belíssimo poema falando sobre a questão da humanidade e descreve ali a pessoa desde o momento que ele nasce até o momento que ele morre, usando uma linguagem poética, usando uma linguagem muito bonita, falando que o pó volte à terra que o deu e o espírito volte a Deus, não é? Mostrando assim o desfecho daquilo que eles entendiam até aquele momento da condição humana, não é? Mostrando que tu és pó e ao pó voltarás, ou seja, mostrando a nossa natureza, mostrando a nossa condição terrena, embora fomos criados por Deus, um ser divino, um ser celestial, mas nós somos da terra. A palavra de Deus nos fala que Deus pegou o homem do pó da terra e formou-lhe um boneco e soprou nele o fôlego de vida. E a junção do fôlego de vida com aquele boneco formado da terra tornou-se então, surgiu-se então a alma vivente, ou seja, o ser, a pessoa, né? Surgiu nessa junção do espírito com aquele boneco. Então, meus irmãos, nós temos, desde a nossa criação, nós somos um ser que temos parte material e parte imaterial. A nossa natureza é essa, a nossa constituição é essa, de parte material e parte imaterial. O apóstolo Pedro fala que nós participamos por meio das promessas grandiosas e preciosas de Deus, por meio dessas promessas que não falham, que não pode falhar, porque em todas as promessas de Deus tem um sim, tudo que Deus prometeu, Ele fez. E a última promessa que ainda falta se cumprir é a volta de Jesus. A palavra do Senhor nos fala que Jesus, que o Messias viria, Jesus veio, Jesus esteve entre os seus discípulos. A palavra do Senhor falou que ele ia morrer e ele morreu. As Escrituras diziam que ele ressuscitaria e ele ressuscitou. A Escritura fala que o seu corpo não sofreria corrupção, ou seja, não ia ser um corpo ali como o outro que ia entrar em degeneração, e não, mas que ele ressuscitaria e ele ressuscitou. E à vista de 500 pessoas, ele foi assento aos céus, ele subiu para o trono da sua glória. Mas quando ele estava subindo, 2 seres angelicais foram enviados da
parte de Deus para dizer: varões galileus, por que olhais para as alturas? Porque do mesmo modo que o viste subir, ele voltará. Então, quando alguém diz para você que Jesus já veio, isso é mentira. Quando alguém diz para você que ele veio de modo invisível, isso é mentira, isso é engano. Porque a palavra de Deus nos fala que quando ele subiu e ele foi visto por testemunhas, pessoas que o viram. E a Bíblia fala que do mesmo jeito que ele subiu, ele voltará. Ainda mais a palavra do Senhor nos fala que todo olho verá e toda língua confessará que Ele é Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, meus irmãos, em todas as promessas de Deus, tem um sim, tudo que Deus prometeu, Deus faz. A palavra do Senhor lá no Antigo Testamento falava também sobre a vinda do Espírito. Jesus também promete, antes de partir: olha, eu estou indo para o Pai, eu estou indo, mas eu enviarei outro Consolador. O Pai enviará outro Consolador em meu nome. Ele vos convencerá do pecado, da justiça e do juízo. Ele vos fará lembrar de todas as coisas que eu vos tenho dito, e daí por diante. Mas a palavra do Senhor que Jesus proferiu e que Joel também já havia proferido muitos anos atrás, 50 dias depois da Páscoa, 40 dias, 10 dias depois de Jesus ter sido assento aos céus, os discípulos reunidos ali orando, glorificando a Deus, e veio a manifestação do Espírito sobre eles, e desceu sobre eles o Espírito Santo de Deus, e pousou sobre cada um deles línguas como que de fogo, e eles começaram então a falar em outras línguas. Ou seja, a promessa da vinda do Espírito se cumpria naquele dia de Pentecostes, e as pessoas viram a manifestação e o agir do Espírito ali de uma maneira extraordinária, de uma maneira poderosa. Mas também essa era uma promessa de Jesus, que ele diz que ele estava indo para o Pai, e que ele enviaria o Consolador, que o Pai enviaria o Consolador, e 10 dias depois de Jesus ser assunto aos céus, veio então o Consolador, veio o Paráclito, veio o Espírito da verdade, veio o Espírito Santo de Deus, e passou então a habitar nos seus discípulos, passou a habitar na sua igreja, passou a habitar no seu povo. E a palavra do Senhor nos fala, meus irmãos, aqui em Pedro, que pelas promessas do Senhor grandiosas e preciosas, o Senhor nos permite que nós participemos da sua natureza. Como eu disse lá no início, quando o homem foi criado, a imagem de Deus foi criada, homem e mulher foi criado, mas o homem foi criado tendo pelo menos duas partes, uma parte material e uma parte espiritual. Uma parte matéria, que é o corpo, outra parte o sopro de Deus sobre ele. E ele então junta o material com o espiritual, se torna alma vivente, se torna um ser, se torna uma pessoa, se torna alguém que vai escolher de que natureza ele vai participar, porque a palavra do Senhor nos mostra que tem a natureza divina, e que pelas promessas de Deus nós somos chamados a fugir da corrupção desse mundo, a fugir das coisas erradas e perversas desse mundo, conforme o escritor de Hebreus nos fala, para que nós venhamos nos desvencilhar do pecado que tenazmente nos assedia, mas vamos correr para Cristo. Então, tem as promessas do Senhor grandiosas e preciosas, com as quais nós participamos da natureza de Deus, e ao mesmo tempo, ao participar da natureza de Deus, precisamos fugir, ou correr, ou nos desvencilhar das coisas que nos conduzem à corrupção com esse mundo. São muitas, meus irmãos, as tentações, são muitas as situações que nós somos chamados a participar da corrupção desse mundo. Mas quando nós optamos pelas promessas de Deus, a participar da natureza de Deus, da natureza divina, nós precisamos fugir dessa corrupção, dessas coisas que pela cobiça, ou seja, pelo nosso desejo, nós temos desejo, a nossa parte material tem desejos, mas que alguns desses desejos não são lícitos, não são corretos, nos impede de andar de uma maneira mais digna diante do Senhor, nos impede de ser aquilo que Deus quer que nós sejamos. Então precisamos fugir dessas coisas, nos desvencilhar desse pecado, mas correr para Cristo, para dar lugar, então, à natureza divina de Deus, para participarmos da natureza divina. A palavra de Deus nos fala também, meus irmãos, que o inimigo das nossas almas também
age nesse mundo para que as pessoas venham participar da sua natureza. Certa vez, Jesus conversando com algumas pessoas, Jesus falando sobre Deus, falando sobre Abraão, falando sobre pessoas, e aquelas pessoas falavam que eram filhos de Abraão, que eram filhos de Deus, e que não sei o que, Jesus falando que, mostrando a maneira correta, ensinando da maneira correta, e eles no erro, no engano, querendo se autoafirmar como filhos de Deus, e Jesus virou para eles num certo momento: vocês são filhos do diabo, porque vocês lhe obedecem, ele é mentiroso e pai da mentira, e desde o princípio vive pecando. Então quem obedece o diabo é filho do diabo. Então nos mostra também que tem como participar de uma outra natureza espiritual, mas que é diabólica, que é perversa, que nos inclina a dar vazão aos apetites, a dar vazão aos desejos, às cobiças, que traz corrupção, que traz separação de Deus, que traz afastamento de Deus. E nós podemos dizer não para essas propostas perversas, mas dizer sim para Deus e pedir: Deus, Senhor, me ajuda, Senhor meu Deus, porque eu quero participar da tua natureza, eu quero participar da natureza divina, eu quero participar das coisas lá do céu, onde Cristo vive, assentado à destra do Senhor nas alturas. Eu preciso que o Senhor unja a minha mente, para que eu venha pensar nas coisas do alto, nas coisas que são lá de cima, e não nas coisas que são aqui de baixo. E Deus, pela sua bondade, pela sua misericórdia, te concede a pensar em coisas grandes, em coisas valiosas, em coisas preciosas, em coisas importantes, e a buscar as coisas do alto, onde Deus vive, assentado à destra do Senhor. De maneira que quando veio a promessa de Deus, do Espírito, o Espírito então começou a agir, e Jesus fala: e se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele, e se alguém não tem o Espírito, esse tal não é dele. Mas a palavra de Deus nos fala também que já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Se você está em Cristo Jesus, você procura ter uma vida em Deus, você procura fugir das coisas que te distanciam de Deus aqui, que te mantém longe de Deus, e começa a correr para Deus a cada dia, para participar da natureza divina. Oh, meus irmãos, como é bom quando você ora por alguém e depois aquela pessoa fala: pastor, mas como foi bom, o senhor orou por mim, Deus me ajudou, ou o senhor orou por mim, Deus me curou, o senhor orou por mim, Deus abriu a porta do emprego, ou você orou por mim, e aquela confusão que estava lá em casa acabou. Isso é participar da natureza divina, porque não é Deus fazendo através da sua vida. Você orou, você colocou aquela causa diante de Deus, você pediu a bondade de Deus, você pediu a intervenção de Deus, e Deus, pela sua infinita bondade e misericórdia, agiu. Então eu entendo que isso é participar da natureza divina, buscando as coisas do alto, onde Cristo vive, e não das que são aqui da terra. São muitas as coisas que da terra que são boas, que são interessantes, são muitos projetos de poder, muito fascinantes aqui na terra, mas o Senhor não nos chamou para isso. O Senhor nos chamou para pensar nas coisas lá do alto, para buscar as coisas lá do alto, para trazer da parte de Deus, da dispensa de Deus, aquilo que é necessário para abençoar as pessoas aqui na terra, participando da natureza divina, vinculado às coisas de Deus, adorando ao Senhor, glorificando ao Senhor, mostrando para as pessoas que por mais que eles estão presas a uma situação aqui na terra, por mais que eles estão vinculados a vícios, vinculados a situações que os aprisionam, que os prendem às coisas terrenas, falar para essas pessoas que existe uma pátria celestial, que existe um chamado para participar da natureza de Deus, já aqui na terra, mas que logo, logo vai se cumprir a última promessa de Deus, é de que Jesus vai voltar, porque Ele ressuscitou, Ele foi aos céus, e os anjos proclamaram: olha, varões galileus, porque olhais para as alturas, porque do mesmo jeito que o vi subir, Ele voltará. Então o Senhor vai voltar. Eu não sei se hoje, eu não sei com quanto tempo mais, mas eu sei que Ele vai voltar. E o Senhor espera nos encontrar participando da sua natureza. Ele espera nos encontrar vinculados a Ele, ligados a Ele, tendo assim comunhão, tendo vínculo com Ele, de busca, de amizade,
de interesse em Deus, de querer participar das coisas de Deus, andar com as coisas de Deus e aproveitar, meus irmãos, dessa gloriosa oportunidade que Deus nos dá de participar da sua natureza. A palavra do Senhor nos fala no Salmo 8 que nós fomos criados um pouco menor do que Deus, de honra e de glória, Ele nos coroou. Então, meus irmãos, nós somos chamados a participar da natureza divina, mas com qual objetivo? O objetivo é exatamente, meus irmãos, de levar Deus às pessoas, de levar a glória do Senhor, de proclamar a glória de Deus a cada dia, de contar os grandes feitos de Deus, como que Deus tem me abençoado, como que Deus tem me ajudado, como Deus tem me socorrido, como que Deus tem me perdoado, como Deus tem me usado de misericórdia para comigo, e como Ele é poderoso para também te ajudar, te socorrer, te perdoar, usar de misericórdia a sua vida, te tirar do poço de perdição, te tirar da destruição, mas te ofertar uma nova vida, uma vida em Cristo Jesus, de maneira que se alguém está em Cristo é nova criatura, as coisas antigas se passaram, e eis que tudo se faz novo, porque você começa a participar agora da natureza de Deus, usufruir da natureza de Deus, mesmo estando aqui na terra, mas já começa a viver das coisas celestiais, gozar das coisas celestiais, experimentar das coisas celestiais, pela bondade, pela misericórdia do Senhor. E assim, meus irmãos, se apoiando em Deus, vivendo em Deus, procurando cada vez mais participar da natureza divina, fugindo de todo o embaraço desse mundo, de toda forma de pecado, de tudo aquilo que tenta nos distanciar de Deus, mas corramos para Cristo e revestidos dele, da força do seu poder, estejamos usufruindo, participando da natureza divina, com toda extensão que isso tem, com todo o poder que isso tem, com todo o valor que isso tem, com todo o acesso que isso nos permite, participar da natureza divina, para que o nome de Deus seja glorificado aqui na terra, no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, um grande forte abraço para você, que Deus te abençoe, te guarde, que Deus te guie em vitória hoje e todos os dias da sua vida, que o Senhor te abençoe no nome de Jesus.